Muita gente está cheio de dúvidas sobre os tipos de testes disponíveis aí para o diagnóstico da Covid-19. A gente convidou o hematologista Kleber Cavalcante, lá do LAF, né, o Laboratório Alexander Fleming, para a gente esclarecer e entender o que é cada teste. Tudo bom, doutor Kleber? Primeiro, muito obrigada pela disposição, por estar aqui para nos ajudar a entender um pouco desse assunto, né? Boa tarde, Juliana. É um prazer e estou aqui agradecido com esse convite para poder tentar explicar melhor como é o diagnóstico, os exames para diagnóstico da Covid-19, uma pandemia que nós estamos enfrentando. Tem pouco mais de 6 meses que o mundo vive essa pandemia. Tudo é novo, tudo é um aprendizado na Covid. Então, nunca é demais a gente estar explicando, porque sempre aparece alguma novidade. Fase aguda da doença, aquela em que o indivíduo, a pessoa começou a ter os sintomas. O que fazer? Primeiro, o contato com o serviço médico. Você pode ter a teleconsulta pelo SUS, a teleconsulta pelo seu serviço de saúde, e também você pode ir até o seu médico, a unidade básica de saúde, e aí fazer a sua primeira consulta. Normalmente, nos primeiros dias, sintomas estão leves, é orientado que você fique observando e, se precisar, vai tomar uma medicação para conter a febre ou a dor de cabeça, uma dor maior no corpo, que é um analgésico ou um antitérmico. O exame dessa fase inicial é o chamado exame de PCR, que é o RT-PCR de biologia molecular, onde ele vai pesquisar o vírus, e esse vírus, o RNA do vírus, ele é um fragmento que vai ser colhido das células do nariz ou da garganta, através de um suave. Esse exame deve ser feito entre o 1º e o 7º dia, e o ideal, o ponto melhor de fazer é entre o 3º e o 6º dia, certo? Ele dando positivo, ele completa e finaliza o diagnóstico de Covid-19. Numa fase mais tardia, a partir do 10º dia, nós temos o próprio organismo se defendendo, formando os anticorpos. Os anticorpos têm 2 classes de imunoglobulina, chamada a IgM, de fase um pouco mais aguda, e a IgG, que é a imunoglobulina que dá uma defesa mais tardia. Então, esses exames, quando vão ser feitos, chama-se testes sorológicos. Então, o médico, quando vai solicitar, e sempre deve ser solicitado por um médico, o médico que está acompanhando, até porque é este médico que deverá interpretar o exame. Então, o leigo não tem como interpretar esse exame, então é importante que ele seja acompanhado pelo seu médico. Então, o médico vai solicitar, nessa fase, a partir do 10º dia, o teste sorológico IgM e IgG. Esse teste dando reagente, IgM, significa que se somente a IgM dá reagente e a IgG dando negativa, você tem a infecção pelo vírus da Covid, mas ainda está saindo da fase aguda. Você poderá ainda estar contaminando, porque a fase de contaminação, Juliana, vai do D0 ao D14, até 14 dias. Certo? Isso é muito importante, porque o mais importante do que o exame é a parte clínica. Então, se o indivíduo, ao final dos 14 dias, ele está assintomático, há 3 dias sem sintomas, sem precisar tomar analgésico nem antitérmico, no 15º dia, ele já pode voltar às suas atividades devidamente protegido e guardando o distanciamento social, porque nós temos que nos resguardar. Bom, se a IgG já é positiva, a IgG já é uma defesa, uma imunoglobulina que dá uma defesa mais duradoura, vamos dizer. E definitiva, nós não temos ainda também uma confirmação na Covid. Então, esse teste de IgG geralmente é do 14º dia, que é o ideal para fazer essa sorologia. Então, recomendaria a testagem do 14º dia em diante. Então, isso seria realmente o que teria que ser feito. Essa sorologia é exame de sangue ou não? Essa sorologia é exame de sangue. Quando eu falo de sorologia, teste sorológico, seriam os testes por quimiluminescência, imunofluorescência ou teste ELISA. São testes realizados em equipamentos próprios para isso. Então, coleta-se o sangue da veia do paciente
e com o reagente específico, ele vai ser analisado num equipamento automatizado, ou semi-automatizado. Nós temos ainda, todo mundo já ouviu falar e ocorre aí, que são chamados testes rápidos. Os testes rápidos são também pesquisa IgM e IgG. Ele é um teste feito numa lâmina, que é tipo um sabonete, muito parecido com aqueles testes de gravidez, do beta-HCG, onde ele pode ser feito também de duas maneiras. Ou da gota de sangue da ponta do dedo, onde uma lanceta vai furar a ponta do dedo, coloca a gota do sangue, coloca uma gota do reagente, e ali em 20 a 30 minutos tem a reação, e aquela reação é lida pelo operador, pelo técnico que está operando, o bioquímico, o biomédico, o profissional habilitado, onde ele vai ler, fazer sua leitura manual, se deu positivo ou negativo, certo? Alguns testes faz a pesquisa em conjunta total, então ele já pesquisa as duas imunoglobulinas de uma vez só, mas ele não especifica, apenas diz que o indivíduo diz que é positivo para anticorpos, de um modo geral. Ele não especifica se é IgM e IgG, certo? E outros testes rápidos ele já especifica, você tem a IgM e a IgG separada, certo? São testes bons, mas ele tem suas limitações. Ele tem uma sensibilidade menor do que os que eu falei anteriormente, dos testes sorológicos por quimiluminescência, por imunofluorescência e por ELISA. Então, que são feitos em equipamentos. Isso aí tem uma reprodutibilidade maior e melhor, mais especificidade. O teste rápido para realizar tem um dia específico? O mesmo que a gente orienta do sorológico. Então, como ele está pesquisando anticorpos, a partir do 10º dia, que é o ideal. Então, ele é muito bom para estudo epidemiológico de uma população, da cidade, onde, diante da frequência que você vai encontrar de anticorpos daquela população, é possível que as autoridades sanitárias consigam ter uma estratégia melhor de como se portar diante da pandemia naquele momento, naquela cidade. Então, esse teste rápido ele tem uma importância também em saúde pública. Então, todo ele tem que ser muito bem avaliado por quem está por trás disso, um serviço de saúde pública ou o médico assistente do paciente. Quando vem a IgG, que é a sorologia que eu te falei mais duradoura, ela dá positiva, é porque o indivíduo praticamente já passou aquela fase inicial da doença e ele já está com defesa. Então, ele está assintomático, ele está bem, certo? O paciente, quando ele complica, ele entra na primeira semana de fase aguda, que é a fase de multiplicação do vírus, e ele entra na segunda e terceira semana, complicando o seu quadro clínico com as complicações que o vírus provocou no organismo e a reação inflamatória. E aí é aquele paciente que, logicamente, tem uma doença mais demorada e algumas vezes precisa de um tratamento hospitalar. Então, isso aí não é o teste que vai dizer, isso aí é o diagnóstico clínico do médico, do serviço médico. Mas então, no início, para diagnosticar e iniciar o tratamento, tem que ser o PCR mesmo? O RT-PCR colhido do suave do nariz e da garganta, o suave nasal e orofaringe. Então, esse é nos primeiros 7 dias. O indivíduo de sintomas. Se ele tiver assintomático, dificilmente vai colher um teste positivo nessa primeira fase. E quando você teve um contato com um familiar ou alguém que sabidamente tem o Covid e você tem suspeita, a primeira coisa é fazer o isolamento. Você tem que fazer o isolamento e aguardar os primeiros 7 dias se tem sintomas ou não. Porque só adianta fazer o teste nesse período se houver realmente quadro sintomático. Sem sintomas, dificilmente vai detectar. Passado os 10 dias, os 14 dias de isolamento, aí esse indivíduo pode fazer um teste sorológico para saber se ele foi um portador assintomático ou não, ou seja, um portador que não teve sintomas. Aí o teste sorológico seria válido a partir do 14º dia. Mas só para por exemplo, só para confirmar. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que tiveram contato com algum familiar ou algum amigo, colega de trabalho, aquele colega adoeceu, confirmou, e ele não teve nenhum sintoma. No entanto, ele queria fazer, porque queria
ter um trânsito livre na sua própria residência, eu fiz a avaliação e solicitei o exame. E ele veio com a IgG positiva. E eu tranquilizei que ele não estava mais transmitindo, porque ele já tinha passado os 14 dias de isolamento e teve uma forma assintomática, que foi o organismo dele que se defendeu muito bem. Então, sempre é importante a avaliação médica na solicitação desses exames. Só o médico que vai estar à linha de frente, vai poder dizer o momento ideal de fazer o exame e também saber interpretar e melhor orientar o seu paciente. Ótimo, doutor Kleber. O LAF, ele está fazendo, né? Os testes, está realizando os testes de diagnóstico da Covid-19. O LAF, o Laboratório Alexandre Fleming, está realizando a parte de sorologia, IgM e IgG. Nós não estamos fazendo o RT-PCR, por problema na aquisição de material, importação e tudo. Isso é uma coisa que dificultou muito no início. Então, nós optamos por trabalhar com a sorologia, IgM e IgG. Isso é o que nós estamos trabalhando hoje no dia a dia. Tem tido uma procura porque a epidemia está num ponto que Natal está bem realmente atingida pelo vírus, né? Então, tem tido uma procura muito grande. Isso tende depois a cair, porque à medida que a curva for caindo... Agora, para isso, Juliana, é muito importante que a população se conscientize cada vez mais de cumprir as normas de distanciamento social, só sair quem tiver realmente necessidade de sair de casa para alguma atividade profissional essencial ou para suprir a sua casa de alimentos, medicamentos, ou seja, uma farmácia, um supermercado, preferencialmente aquele indivíduo que não está no grupo de risco. E o uso da máscara corretamente, que é muito importante. A máscara tem que estar cobrindo o nariz e a boca, ela tem que estar sempre posta, ela não é para estar pendurada no pescoço, na orelha, ela é para estar cobrindo a face completamente, deixando somente os olhos para a gente poder ver, senão não daria. Mas é muito importante, porque com isso a gente vai diminuir a contaminação. E essa é muito importante que se a gente conseguir diminuir essa curva de contaminação e a gente ter mais leitos hospitalares disponíveis, vai ser mais rápido o retorno à atividade do dia a dia, ou seja, a flexibilização dessas normas. É esse apelo que a gente faz à população.